60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela... Os acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Uniessa abordam o tema do sistema prisional brasileiro, com ênfase no suporte estatal que o Estado presta às famílias dos detentos. Contudo, temos dois pontos de vista sobre o apoio estatal. De um lado, temos uma psicóloga jurídica e do outro lado da moeda, temos um detento e suas famílias. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Iniciamos a entrevista com uma psicóloga jurídica que não quer se identificar. Segue a fio a entrevista. O Estado fornece algum tipo de auxílio no que tange fatores psicológicos aos detentos que englobem esposas e filhos? Não, né? Os atendimentos, eles são realmente voltados só para as pessoas que estão privadas de liberdade, não são voltados, por exemplo, para os servidores, né? Então, às vezes, a gente até tem situações de servidores que gostariam de ter o acompanhamento, mas, né, o nosso trabalho ele é voltado mesmo para as pessoas que estão privadas de liberdade. Então, o atendimento é focado nisso. Lógico, né, que aí seguindo questões éticas, caso aconteça alguma situação, uma eventualidade, né, já aconteceu, por exemplo, o familiar às vezes está lá na portaria, tem uma crise de ansiedade. É lógico que, assim, se a gente passa, vê ou toma conhecimento, a gente tenta acolher de alguma forma, né? Mas isso é muito raro, muito pontual, só se realmente acontecer da gente estar na situação, porque aí a gente tem, inclusive, as questões éticas, né? Mas o Estado mesmo não oferece esse suporte específico para os familiares. Entendo. E qual seria o principal obstáculo enfrentado pelo profissional de psicologia em relação ao tratamento comportamental do preso? Durante o seu cumprimento da pena, como que ele funciona? Na verdade, esses desafios, eles geralmente são relativos porque cada unidade prisional acaba tendo um funcionamento próprio, né? E aí as dificuldades, elas acabam sendo meio setorizadas, né? Então, a dificuldade que eu, no meu presídio, percebo, talvez não seja a mesma que um profissional que atua numa outra unidade prisional perceba, né? Mas eu acredito que, de um modo geral, tem um ponto em comum entre os profissionais, porque muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade de fazer o nosso trabalho da forma como a gente acredita, da forma como a gente pensa ser a melhor forma, a forma mais ética, porque a gente acaba esbarrando muito em questões de segurança, né? Então, um presídio tem como prioridade a segurança, né? Isso é um cuidado muito grande. Então, muitas vezes, não é possível realizar algumas ações por questões de segurança. Às vezes a gente não consegue, a gente sabe que precisa atender uma determinada pessoa, mas a gente não tem uma quantidade de equipe, aliás, uma equipe ou um profissional de segurança para conduzir o preso até o atendimento. A gente tem uma questão importante, assim, para mim, que infelizmente os profissionais de segurança, e aí eu não vou generalizar, né? Tem profissionais diferentes entre si, mas às vezes a gente percebe uma truculência no tratamento em relação ao preso, né? A gente ainda tem culturalmente, historicamente, um olhar de que a prisão precisa ser um ambiente de violência, de punição, né? Isso a gente, né, eu não tenho nem como culpabilizar apenas as pessoas, né? Porque isso é uma questão muito forte, histórica, cultural, né? Que acho que a gente levaria muito tempo para mudar, mas que eu acho que é importante, talvez o Estado começar a pensar nisso, sabe? No sentido de treinar melhor esses profissionais, no sentido de trazer sempre à tona questões legais, né, do que não é permitido dentro de uma unidade prisional.
Então, essas questões relacionadas principalmente à segurança, muitas vezes comprometem o trabalho do psicólogo, né? Então, talvez esse seja um dos maiores desafios. E como é regulada a visita dos familiares aos seus respectivos detentos? É permitido o acesso de crianças a essas unidades de segurança? Essa regulação da visita, ela fica a cargo dos estados, então muitas vezes a gente tem diferença entre estados e mesmo dentro do mesmo estado a gente tem diferenças em relação à própria unidade prisional, porque são várias questões que envolvem a visitação, né? Então o visitante, ele precisa fazer um cadastro, né? Então, ele vai, aqui em Uberlândia, ele vai até a UAI, que é aquela UAI de documentos, né? Ele realiza um cadastro, ele faz, né, se tiver tudo certo com o cadastro dele, por exemplo, ele não pode ter mandado de prisão, ele não pode ter uma condenação, né? Ele tem que ser, antes só podia familiar, agora até pode amigos, né? A mulher, né, precisa ter uma carta de união estável. Então, a gente tem algumas regulamentações em relação à visita para aprovar o cadastro. Após a aprovação do cadastro, essas visitas são realizadas em dias e horários específicos, de acordo com a localização do indivíduo privado de liberdade. Então, geralmente divide-se, né? Até por questões de segurança, por a gente ter um número reduzido de profissionais de segurança, pelo fato de a gente saber que é uma quantidade muito grande de presos, né? E aí talvez a família teria que passar mais de um dia na fila para conseguir entrar, né? Então, por essas questões, tanto referentes à segurança quanto da organização da instituição, essas visitas são definidas em horários e dias específicos, né? Sim, porque é inclusive um direito da criança, né? A preservação do vínculo. Então, é permitida desde que, né, seja, por exemplo, uma pessoa responsável pela criança, que no caso tem que ser alguém que detenha a guarda da criança. Então, geralmente o avô não pode levar se ele não tiver a guarda, né? Então, tem que ser alguém que tenha a guarda da criança. E aí ela pode entrar, sim, para realizar a visita. Certo, excelente. E qual o índice de aproveitamento no que tange à reinserção dos detentos na sociedade com a metodologia psicológica fornecida pelo Estado e aplicada ao decorrer do cumprimento da pena? Talvez eu não consiga te responder, porque, primeiro que eu acho que é relativo, né? A gente pensar no aproveitamento em relação ao atendimento psicológico, né? Se a gente for considerar que esse aproveitamento seria ele não reincidir no crime, infelizmente a gente sabe que o índice de reincidência criminal e no próprio sistema prisional é um índice no Brasil bastante elevado. E isso por condições diversas, né? Sociais, culturais, ambientais, econômicas e psicológicas, obviamente, né? Então, se a gente for considerar isso como sendo o aproveitamento do atendimento psicológico, talvez a gente tenha um baixo aproveitamento. Só que eu também nem posso te falar muito sobre isso, porque depois que a pessoa sai do presídio, muitas vezes eu não tenho mais notícia, né? Então, eu não sei se ele morreu, eu não sei se ele está preso em outra unidade prisional. Então, é um pouco complicado. Eu não teria condições, né, quantitativas de te falar sobre isso especificamente. Agora, eu entendo por outro lado, né? Eu costumo muito falar isso, que às vezes o termômetro, pelo menos para mim, o termômetro em relação ao aproveitamento do atendimento psicológico
não é a reincidência, né? É interessante porque geralmente as pessoas pensam muito na reincidência como sendo o termômetro. Eu gostaria muito que eles conseguissem sair dessa condição, obviamente, e não reincidissem, mas eu percebo com os meus atendimentos, eu percebo ganhos, às vezes muito sutis, pequenos, de melhoras, pequenas mudanças pequenas de pensamento, de perspectiva, de comportamento, que às vezes para outras pessoas, né, seria irrelevante, mas que para mim eu vejo como algo muito significativo, sabe? Então, se eu for pensar em relação à reincidência, né, porque o meu objetivo não é só evitar a reincidência, né? Então, se eu for pensar só em relação à reincidência, talvez eu me entristeça um pouco mais, né? Mas eu vejo que eu consigo muitos ganhos e que eu tenho uma utilidade muito legal. Às vezes a gente nem tem o reconhecimento do Estado, das pessoas que trabalham com a gente, mas deles eu percebo um reconhecimento e eu percebo que o atendimento faz diferença, sim. E isso, para mim, seria o aproveitamento em relação ao atendimento psicológico. Eu poderia citar vários, né? Lógico, sem entrar em detalhes em relação ao crime, né? Por questões éticas, mas eu tenho especificamente, talvez, 2 casos que me marcaram bastante e que tem a ver, inclusive, com a resposta que eu te dei na questão anterior. Um tem a ver com um aproveitamento e um sucesso também em relação à reincidência criminal, né? Que é um caso de um paciente que eu atendia e inicialmente ele tinha uma postura bastante truculenta, resistente, né? Talvez um pouco hostil e um rosto bem fechado, né? E que não é algo muito comum, né? Mas que é compreensível porque a situação em si, né? Acaba promovendo, às vezes, um olhar de desconfiança até em relação ao profissional de psicologia, em relação ao propósito do atendimento, né? E aí, nos primeiros atendimentos, ele tinha realmente uma postura. Ele não me tratava mal, não era agressivo nem nada, mas ele era mais fechado e mais resistente em relação ao que era proposto no atendimento. E aí, com o tempo, né, eu fui atendendo ele foi adquirindo confiança, até que ele foi avaliado para trabalhar. Embora ele tenha adquirido confiança, ele ainda tinha essa postura um pouco mais séria, assim, mais fechado. E aí ele começou a trabalhar. E aí ele mudou muito depois que ele começou a trabalhar, justamente porque ele readquiriu autoconfiança e ele começou a se sentir útil na unidade prisional, ele começou a se sentir a perceber que as pessoas confiavam mais nele, né? E aí nos atendimentos a gente começou a trabalhar isso e eu falei, né? Isso para ele que eu percebia que ele tinha mudado depois do momento que ele começou a trabalhar. Eu mostrei até a foto dele quando ele entrou. Eu falei, olha como era a sua expressão e olha como está agora. E a gente falou muito sobre essas questões. Da confiança, da autoconfiança, né? E a gente trabalhou algumas questões importantes, assim. E aí, passado um tempo, ele já estava quase saindo, né? Ele adquiriu o direito à progressão de regime. Ele deixou uma carta para mim. E era uma carta que falava justamente disso, desses pontos que a gente tinha trabalhado, né? É uma carta muito bonita, que foi bem do reconhecimento mesmo, do trabalho. Para mim foi um caso de muito sucesso. E eu tive notícia dele posteriormente, eu sei, né, das últimas notícias, que ele estava trabalhando, que ele estava bem. Então, eu vejo como um caso que me deixa muito feliz, assim. Mas esse outro caso é um caso bem interessante, que é um paciente
que, inclusive, ele não tem um diagnóstico fechado, né, mas que eu tenho como hipótese que ele apresente um transtorno de personalidade. Um preso muito difícil, considerado como muito difícil dentro do sistema prisional, porque ele tem vários problemas de comportamento, brigas, então a segurança não suporta muito ele, os outros presos também não toleram muito ele, porque ele é realmente muito difícil. Ele causa briga, é encrenqueiro, responde, então ele traz alguns problemas mesmo dentro de uma instituição, né, como o sistema prisional. E aí, até os profissionais que atendiam ele, profissionais de saúde, inclusive, né, às vezes não tinham muita paciência, porque ele realmente era difícil. Então, às vezes ele desafiava, ele xingava, ele tinha alguns comportamentos muito difíceis. E aí, às vezes, os próprios profissionais acabavam perdendo a cabeça, né, e falavam, então não vou te atender. Então, a gente tinha vários problemas em relação a ele. E aí eu comecei a atendê-lo, mais ou menos por causa desses problemas, né? E aí eu comecei a atender. O olhar para ele sempre foi um olhar de não julgamento e de empatia e de tentar entender de que por que aqueles comportamentos persistiam, né? E aí eu lembro que no primeiro atendimento ele estava muito agitado. E eu cheguei a encaminhá-lo para o atendimento externo com o psiquiatra. E para você ter uma noção, o psiquiatra do CAPS não conseguiu atendê-lo, ficou extremamente irritado e nervoso com ele, me mandou um relatório falando, nunca mais me manda porque eu não atendo mais essa pessoa. Só que eu fui estabelecendo com ele um trabalho, né, e acho que mais do que o meu trabalho, uma relação de confiança e de entendimento, que trouxe muitas mudanças positivas para ele. Não que ele esteja 100%, tá? Mas ele teve muitas melhoras de comportamento, muitas. Sutis, talvez, mas muitas. Eu consegui com ele algumas coisas bem importantes, assim. Ele continua tendo muita reincidência, então às vezes ele sai, ele volta, ele não está 100% em relação ao comportamento, mas ele teve melhoras importantes. Sim, são excelentes casos para exemplificar o quanto o atendimento psicológico ele é importante nessa situação, né? E sobre as famílias dos detentos, muitas dessas famílias têm o pai como um provedor. E aí, numa situação em que esse pai está privado de liberdade, essa família acaba dependendo de outros familiares, né? Isso pode influenciar no comportamento do indivíduo privado de liberdade dentro do presídio com os outros detentos? Eu diria que sim, né? Muitas vezes a gente vê que eles estão presos e a preocupação maior não é consigo próprio. A preocupação maior é com quem está fora, sabe? Então, às vezes, o fato de a família estar fora, né? A família, às vezes, era totalmente dependente deles, eles eram os provedores. Isso gera muita ansiedade, porque lá de dentro eles ficam numa situação de total ausência de controle, de impotência, e isso gera muita ansiedade, muita preocupação. Às vezes, essa ansiedade, essa preocupação traz outros prejuízos, como dificuldade para dormir, para se alimentar. Às vezes, um comportamento ou um humor mais irritado. Então, certamente, tudo que ocorre fora do sistema prisional e que muitas vezes eles não têm contato, eles nem sabem, às vezes, o que está acontecendo aqui fora, isso tudo certamente é um dos fatores que mais traz para eles sofrimento mental. Quando a gente fala com eles sobre sofrimento mental, a gente percebe que a preocupação deles é muito mais com quem está fora, né, com a mãe, com o filho, com a esposa, do que com eles mesmos lá dentro. É interessante, né? Porque a gente pensa numa ausência de sentimento, de empatia, mas na verdade, às vezes, a gente percebe que eles morrerem tudo bem, né? Eles serem presos tudo bem,
mas a família é um ponto muito delicado para eles. Certo. E quais os benefícios que o apoio familiar, junto com o psicólogo, pode ser dado ao detento? Eu vejo que o apoio familiar é fundamental dentro desse contexto do encarceramento. É óbvio que eu entendo que muitas vezes a família não consegue, ou a família já se cansou, e que às vezes a ausência da família não é por não gostar, né? Eu tento olhar também pelo olhar da família o quanto é difícil estar naquela condição, realizar visita, né? Então a gente tem dificuldades diversas que às vezes fazem com que a família não dê esse apoio. Mas eu percebo que quando eles têm, né, uma família que apoia, que visita, né, que presta auxílio, corre atrás dos direitos, isso é bem importante eu não diria em relação à reinserção social, né, mas eu diria em relação à preservação da saúde mental. Tem algumas pessoas que nem têm família, né? Que a família sumiu já tem muitos anos, né? Mesmo antes de ser preso, né? Não tem contato mais com a família. A gente percebe que essas pessoas elas acabam tendo um olhar para si próprias e um entendimento de si próprias de que a vida delas não faz muito sentido assim. Então, se eu morrer tudo bem, se eu tô preso tudo bem também. Então eles acabam deixando muito de lado o cuidado consigo mesmo, né? Isso compromete bastante, né? Porque aí eles se envolvem em comportamentos de risco e aí a reincidência criminal se torna uma possibilidade ainda maior, né? Porque a vida às vezes não vale nada, né? O que eu tenho a perder, né? Agora, vamos falar de outro ponto de vista, de um detento que não quer ser exposto. Na condição da pessoa estar preso, qual o sentimento relacionado à visita e família, mais especificamente esposa e filhos? Pra mim, não sei o que os outros presos, pra mim, sentimento assim, né? Que eu não colocava minha família pra passar humilhação, né? Na hora da entrada da visita, né? Pelos presídios hoje em dia, a revista, na hora da entrada da visita, é muita humilhação, né, cara? Os procedimentos que fazem é muita humilhação. Eu preferia não envolver eles nisso. Mais especificamente, qual tipo de humilhação passa a família? Tipo, uma mãe ter que tirar a roupa na frente de uma pessoa que ela nem conhece, ter que mostrar as partes íntimas para uma pessoa que ela nem conhece, agachar em cima do espelho, isso é muita humilhação para a mãe, né? Criança também é feita esse tipo de entrevista? Criança recém-nascida que usa fralda, ter que abrir a fralda da criança para olhar, assim. Antigamente, não sei hoje em dia, para olhar se não tem droga, entendeu? Então, tipo assim, é muita humilhação, né? Esse tipo de humilhação que eu falo. A revista na comida acontece com frequência? Na minha época, acontecia com frequência, né? Às vezes eles achavam que tinha uma droga no meio da comida, um celular, entendeu? Carregado dessas coisas. Então a comida é toda Com remexida. frequência, com certeza. Qual o sentimento em relação ao cumprimento de pena em relação à sua família? Você ficar muito tempo preso, muito tempo sem sair, não sei com que frequência são as visitas, qual que é o sentimento, a saudade, o que passa na sua cabeça? Ué, cara, saudade sempre vai ter, né? Sua família, você lembra quando você tá ali dentro ali, chegou uma época comemorativa, você lembra, Natal, eu tava junto com a minha família, todo mundo feliz. Hoje eu tô aqui na condição de preso, né? Sem ver ninguém, passando por procedimento, humilhação, né? Muitas vezes. Então, assim, sentimento é de culpa. De estar fazendo meu povo lá sofrer, porque querendo ou não, eles também vão estar lembrando de mim lá na data comemorativa, Natal, aniversário, eles lembram também. Então, sentimento de culpa e de egoísmo. Atualmente, o Estado fornece algum tipo de ajuda financeira, ajuda psicológica para vocês detentos e para sua família que está do lado de fora? Cara, a ajuda financeira que o Estado oferece é para um cara que é pai, né, que tem um auxílio reclusão. Esse é o tipo de auxílio
financeiro que eles oferecem. Agora, auxílio psicológico tem. Também tem psicóloga no Tem presídio, psicólogo, presídio, tem dentista, super mas fácil acesso. fácil acesso. Não, você tem que fazer um caô, mandar pro Gaiola mandar pro diretor analisar seu pedido para ver se vai passar para uma consulta. Então, o auxílio reclusão só tem direito aquele detento que é pai. Que é pai. Mesmo que ele seja o provedor de uma família, no caso tem irmãos pequenos, mãe acamada, algum parente doente, alguma coisa do tipo. Uma mãe, eu acho que uma mãe ela é capaz de receber esse auxílio reclusão, né? Se a mãe for totalmente dependente do filho, né, que foi preso. Aí ela é capaz, se fizer o corre direitinho, os trâmites direitinho, é capaz dela receber esse auxílio. A mãe, né? No caso. Mas não é muito certeza. Se você pudesse mudar algo no sistema prisional que pudesse beneficiar de certa forma ou dar um conforto para sua família, o que você mudaria? Cara, mesmo mudando tudo ali no sistema carcerário, não dá um conforto à família, né? Porque só do doente estar preso, né? Já é desconfortável. Mas eu mudaria a recepção, né? Na revista da visita, a recepção na hora da visita. Porque a pessoa já tem como é que eu vou falar? Já tem a decepção de ter um filho, um pai, um irmão preso. Aí chega lá, vai ter outra decepção de ser humilhado na hora da entrada da visita. Eu mudaria isso aí, né? É o tratamento na revista da visita, né? Na hora de entrar para visitar, né? A pessoa que está ali na condição de preso. Dentro da prisão, você teve acesso com outros detentos, né? Você acha que esse afastamento da família, as dificuldades que vocês passaram lá dentro, pode prejudicar negativamente quando vocês saírem, né? No caso, na reinserção na sociedade novamente? Cara, nem tanto afastamento da família, né? As condições de preso lá, que é tipo a cela superlotada, é, a comida não vai bom, muitas das vezes a comida vai azeda, o tratamento que os agentes dão para os presos ali, que chamam preso de lixo, de extrato, isso aí ajuda bastante na revolta da pessoa. Se ela não tiver a cabeça de mudança mesmo, influencia bastante para a pessoa sair mais revoltada do que ela já está lá dentro, entendeu? Então, se a pessoa não tiver com a cabeça de convicção de mudança, vai sair mais revoltada ainda, ligar o foda-se. Você acredita, então, que realmente essas condições atrapalham na parte da inserção na sociedade? Atrapalha sim, porque querendo ou não, ali no presídio, ali, vamos supor, a pessoa não tem uma coisa para ocupar a mente, é tipo fazer um artesanato, só tem direito de fazer artesanato quando vai para o semiaberto, entendeu? Então, assim, no regime fechado não tem direito de fazer um artesanato, não tem um livro para ler, hoje em dia eles não deixam, não tem um livro para ler, hoje em dia não tem uma televisão para ter entretenimento, então a cabeça do cara só maquina o que não presta. Como você já relatou para nós, você não queria o envolvimento da sua família, né? Sim. Com você ali no presídio. Mas quantas visitas que a família, que o preso, na verdade, tem direito de receber da família no mês? No mês, o mês tem 4 finais de semana, né? Então os 4 finais de semana, na minha época, agora eu não sei hoje em dia. Quando chegou a pandemia, era só videochamada. E eu acho que devido a isso aí, eles cortaram bastante a visita. Eu acho que agora é só 2 vezes no mês, né? Mas na minha época eu paguei minhas cadeiras 4 vezes no mês. E mesmo como você disse que não queria aí a intervenção da sua família, você acredita que a família ela seja aí uma ajuda, na verdade, dar uma força para você passar ali, cumprir essa pena com mais tranquilidade? Cara, é tipo assim, ameniza um pouco, né, o sofrimento, né? Mas é igual eu falei, né? Pessoas que não têm visita ali fica mais revoltada, né? Amenizar, ameniza, mas não deixa de ser cadeia, né? Na sua opinião, você acredita, caso haja, né, um benefício aí para o detento, do Estado financeiro, para a família, você acredita que o valor que o Estado libera hoje
é suficiente para suprir aí as necessidades da sua família, que está ali fora te aguardando? Cara, eu acho que o valor não é suficiente não, porque o Estado é assim, uma marmita que vai ali dentro, ele está pagando. Quando eu saí, se você vê o custo das minhas coisas processual, foi de 52 mil. Então, eu paguei minha pena e ainda tenho que pagar uma dívida com o Estado, por causa que eles gastaram tinta, papel, comida, isso aí. Entendeu? Então não supra as necessidades não. Porque o preço já pagou pelo erro, ainda tem que pagar em dinheiro o que eles gastou. E aí você, mesmo você estando em liberdade, você ainda tem que prestar conta desse valor para o Estado? Tem que prestar conta. Se você não tiver condição de pagar, hoje em dia não tem atestado de pobreza, né? Então, se você não tiver condição de pagar em dinheiro, eles vão decretar cesta básica, serviço comunitário, tem que prestar conta. Além de você estar assinando fora, ainda tem que prestar conta e pagar a sua folha processual. Seja ela com serviço comunitário, cesta básica, ou então parcelas em dinheiro. Bom, pessoal, vamos encaminhar agora para o encerramento da entrevista. E uma consideração final que é muito importante ser feita aqui é que, num grande resumo, o atendimento psicológico e o apoio da família, ele é fundamental para que o preso saia do seu cumprimento de pena com uma mentalidade diferente e disposto a ser reinserido na sociedade. Após vermos a entrevista de um detento, queremos saber de você. Qual a sua opinião? Encerramos aqui o segundo episódio de Para Além das Celas. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.